Bem-vindos ao Conversa de Eleição. Começamos mais uma semana com o Fernando Medina e Miguel Paes Maduro na Renascença. Passam já 4 meses desde que passou pelo país um comboio de tempestades e, entretanto, foi conhecida na semana passada uma avaliação do Presidente da República. Haverá um relatório sobre a presidência aberta de António José Seguro na região centro. Algumas conclusões acabaram por ser divulgadas na comunicação social, entre elas uma conclusão de António José Seguro de que esta crise terá revelado uma insuficiência de coordenação no governo. São algumas linhas que estão também dentro do que já tinha sido defendido pelo próprio Presidente da República durante a sua presidência aberta. Fernando Medina, tem também a mesma opinião que o secretário-geral do PS de que, depois destas conclusões que foram divulgadas, Luís Montenegro deve mais respostas ao país, depois deste parecer de Belém? Eu julgo que a expressão utilizada, insuficiência de coordenação, é mesmo, quer dizer, está abaixo dos mínimos daquilo que se passou, não é? O que se passou foi uma enormíssima falta de coordenação desde o primeiro dia, desde a falta até de reconhecimento do que estava a acontecer, com o Presidente da Autoridade da Proteção Civil fora do país, depois da sua entidade ter lançado um alerta geral, com o Governo em parte incerta, com outros responsáveis políticos a defender a maioria, dizendo que os membros do Governo não têm que ir para o terreno fazer nada. No fundo, isto trata-se de uma coisa que os serviços da Proteção Civil resolvem, e por isso foi muito claro que se acordou muito tarde para aquilo que estava a acontecer, e mal, e os primeiros dias foram marcados por uma clara descoordenação no terreno, com incapacidade de respostas múltiplas que obviamente causaram em si mesmo um prejuízo significativo à vida das pessoas, no atraso do tempo de recuperação da normalidade depois de um fenómeno que, com as características extremas que teve, causaria sempre um impacto grande, mas uma coisa é termos uma máquina do Estado que, coordenada e mandada pelo governo, que funciona de forma adequada, outra coisa é não termos, e de facto nós não tivemos. E nós temos estruturalmente aqui um problema ao nível da Proteção Civil. Não é a primeira vez que este governo falha na gestão de situações de crise. Já tinha ocorrido o mesmo relativamente aos incêndios, e creio que isso mesmo foi também reconhecido pela demissão da Ministra da Administração Interna, que manifestamente não revelava perfil para o cargo que estava a ocupar. Mas o que deve E por fazer isso. Luís Montenegro depois de conhecido e divulgado parte deste relatório? O que deve fazer, em primeiro lugar, é ter a consciência de que, perante situações de crise, e não necessitam ter estas dimensões, a responsabilidade primeira, segunda, terceira e última é do governo. Numa matéria que lhe é absolutamente indelegável, que é a coordenação dos meios, que estão afetos para responder. Porque se é verdade que a Proteção Civil tem um conjunto de responsabilidades, a Proteção Civil não permite que os membros do governo vão dormir, passa a expressão, quando há situações de crise. Não. A administração pública portuguesa precisa de comando. A função principal que os membros do governo têm é tutelar precisamente essa administração pública, muito em particular e de forma muito direta os secretários de Estado, também naturalmente os ministros, nomeadamente quando se envolve uma crise desta natureza, e este é o primeiro ensinamento. Quem manda é o governo, quem tem que mandar é o governo, a única entidade, as únicas pessoas capazes de coordenarem meios à escala daquilo que eram necessários, ainda por cima envolvendo múltiplas áreas e múltiplos departamentos, é precisamente o governo, e nomeadamente tratando-se aqui de uma matéria que implicava uma decisão muito rápida desde o início, que era a entrada das Forças Armadas num mecanismo de resposta a esta crise. Isso só podia ser feito pelo governo na escala do que era necessário. Este é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento é que o nosso sistema de administração em matéria de proteção civil está profundamente quebrado. A liderança mostrou-se ineficaz neste funcionamento, neste acionamento, foi incapaz de perceber e de responder na proporção da crise que tivemos, e por isso há aqui um refazer, ou melhor, não diria refazer, porque não é para ser tão radical na expressão,
mas aqui há a necessidade de tornar o sistema de proteção civil uma estrutura operacional com capacidade de resposta no tempo e no modo que é necessário fazer. E creio certamente que esta está a ser uma das áreas a que o novo Ministro da Administração Interna está a dedicar particular atenção, porque é de longe muito antes das polícias, onde o corpo da Polícia Judiciária se encontra bem e encontra-se com os recursos e com a capacidade institucional para agir, a GNR da mesma maneira, a PSP, bom, com uma avaliação mais diferenciada, mas onde de facto há um tema muito relevante de necessidade de intervenção sobre a capacitação e a prontidão e o nível de eficácia da administração do Estado é precisamente a área da proteção civil. E são estas duas lições que eu acho fundamentais que se retirem. O comando político é absolutamente indispensável em qualquer momento, com uma rápida, muito rápida mobilização de meios. Não há ninguém a tratar do assunto se o governo não estiver a coordenar no topo este tema. Em segundo lugar, é preciso que o Estado disponha de uma administração pública eficaz nesta área, coisa que manifestamente não esteve, nomeadamente nos primeiros dias, no qual o governo esteve ausente e com uma coordenação perfeitamente ao lado do que eram as necessidades. Miguel Paes Maduro, está António José Seguro a colocar mais pressão sobre o governo perante eventuais crises no futuro, no fundo, a limitar a margem para erros? Eu acho que esta iniciativa, bem como a iniciativa de promoção de um pacto sobre a saúde, liderado pela própria Presidência da República, dizem-nos que nós vamos ter um Presidente da República mais ativo do que muitos esperavam e pensavam. E dizem-nos também que António José Seguro pode vir a redefinir a própria função presidencial. Dentro de um quadro que me parece, aliás, absolutamente constitucional. São escolhas legítimas do Presidente da República, que implicam os seus riscos, mas também os seus potenciais benefícios. Já falei, num dos episódios anteriores, dos potenciais vantagens, mas também riscos envolvidos no assumir pela Presidência da República de uma liderança relativamente à promoção de um pacto para a saúde, que é diferente de simplesmente reivindicar ou incentivar a existência desse pacto. O Presidente da República assumiu a liderança, através de alguém que indicou desse pacto, da promoção de um pacto para a saúde, e isso é novo em matéria de entendimento das funções presidenciais, está dentro do quadro que aquilo que a Constituição permite, mas nunca ninguém tinha tomado essa iniciativa, e aqui vemos algo semelhante. As presidências abertas não são uma novidade e sempre foram uma oportunidade para os presidentes da República de suscitar questões ou de trazer preocupações, manifestá-las no espaço público e dessa forma tentar influenciar os governos, podemos dizer até tentar pressionar por vezes os governos, mas a partir das presidências da República fazer um relatório e esse relatório incluir recomendações, ainda pelo que eu li, não se chamam recomendações, mas chamam-se prioridades da ação, é uma novidade, mais uma vez, é uma novidade que vai mais longe e que é interessante, de novo, no método do Presidente da República, no fundo, permite-lhe explicitar com maior clareza aquilo que ele entende que são as conclusões que resultam das presidências abertas que faz. É possível, porque cai ainda dentro do âmbito do uso da palavra pelo Presidente da República, mas não deixa de ser uma novidade, e uma novidade que pode potenciar, ter vantagens, porque pode permitir ao Presidente da República ter um papel liderante no espaço público, sem entrar dentro daquilo que são competências próprias do Governo, mas também pode vir a causar tensões e conflitos com este ou outros governos no futuro. O que me parece claro é esse potencial de redefinição da função presidencial que tem ocorrido ao longo da nossa história, mas não deixa de ser interessante e importante notar. Mas acaba a limitar ou não a margem para erros do governo em futuras crises? Aumenta, digamos, que a pressão sobre o governo e torna mais transparente e mais claro aquilo que, do ponto de vista do Presidente da República, pelo menos, devem ser critérios de avaliação daquilo que o governo vai fazer. Eu acho, por exemplo, relativamente a este relatório, que já agora ainda não é público, estamos a comentar com base naquilo que foi
indicado pelos jornais, e eu acredito seguramente, dada a natureza e a comunicação que foi feita, traz uma presença aberta, será público, seguramente, mas com base naquilo que foi comunicado, o diagnóstico feito não está muito longe daquilo que o próprio governo tinha feito. Houve deficiências, insuficiências ao nível da coordenação e comunicação na gestão da crise, que aliás também se verificaram em crises anteriores e revelam problemas sistémicos no funcionamento da máquina do Estado nessa matéria. Eu, nesse ponto, estou de acordo com o Fernando, só não acho que seja o único deste governo. Vamos ver se este governo nos consegue corrigir para o futuro. Esperemos não vir a ter uma crise imediatamente que teste isso, mas se vier a acontecer, vamos ver se isso é corrigido ou não. E outro tipo de preocupações expressas, como a aceleração dos apoios, iniciativas como, aliás, tiveram já correspondência no governo, na eliminação de material combustível que ficou nos terrenos, nestes territórios e que criam um risco muito grande na época de incêndios que se avizinha, são aspectos que coincidem com o governo. Agora, não deixam de ter maior visibilidade, não deixam de ser claros, não deixam o Presidente da República de assumir ele próprio claramente isso como prioridades, define-as como prioridades, e portanto o Governo, em termos públicos, em termos de debate público, em termos de escrutínio público pelo próprio Presidente da República, tem aí critérios pelos quais sabe que será avaliado. Vamos ver como é que o Governo corresponderá a isso ou não. Sabemos, por exemplo, que esses processos de limpeza do terreno ainda decorrem numa altura em que vários especialistas alertam que este ano, por exemplo, a nível de incêndios, corremos um risco maior. Miguel Paes Maduro acredita, depois do que tem visto a ação do Governo, que este ano vai ser mais fácil o combate aos incêndios, que as nossas autoridades vão estar com uma capacidade mais reforçada? Não sei, eu acho que nós vamos continuar a ter desafios muito grandes nessa matéria. Já tivemos. Eu acho que a estratégia para as florestas, que aliás, e na sequência do relatório, foi um bom relatório. O relatório independente foi feito na altura depois dos incêndios gravíssimos de 2017. Foi um bom relatório. Foram tomadas algumas medidas importantes, mas acho que ainda não é provavelmente suficiente. E acho que esta tempestade veio trazer um risco muito grande naquela zona. A iniciativa do governo de financiar a limpeza de pinhais e de terrenos que tenham esse tipo de material combustível naquela região parece-me importante, mas não é fácil de aplicar e de aplicar em pouco tempo. Até porque temos muitas pequenas propriedades. Eu sou próximo daquela região, da região centro, conheço bem aquele território, são propriedades muito pequenas, e frequentemente com muitos proprietários, e torna muito difícil acionar, por exemplo, esses mecanismos de limpeza privada. E os municípios também estão com os seus recursos muito, digamos, na resposta que tiveram a dar a esta crise, demonstrou que não têm recursos suficientes para isso, e isso é natural. Uma crise desta dimensão, nenhum município está totalmente preparado para o fazer, e as autoridades públicas. Portanto, gostaria que aquilo que está a ser feito fosse suficiente para impedir riscos para o verão, mas temo que venhamos a ter um verão muito complicado. Fernando Medina. Filipe, eu gostava de fazer aqui um comentário sobre o que o Miguel referiu. Eu não acho que nós estejamos aqui uma discordância. Eu não acho que nós estejamos a assistir a um momento, nem uma ação de redefinição das funções presidenciais. Nós temos, é um facto, nós temos na nossa Constituição, no nosso quadro, um Presidente da República, que existe, e que é eleito por sufrágio direto e universal. Pronto, esse é o quadro constitucional que molda sempre a existência do Presidente da República. Não é um Presidente da República eleito pelo Parlamento, como porventura talvez fosse mais adequado face aos poderes constitucionais que efetivamente tem, mas isso é outra conversa. Mas eu não creio que nós estejamos a ver em António José Seguro, neste seu início de mandato, uma redefinição ou uma profunda alteração daquilo que tem sido a prática dos Presidentes da República. Eles têm sido diferentes relativamente a esta matéria, e basta-nos recordarmos do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, em plenos incêndios, pediu a demissão pública do Ministro. Da Ministra na altura, da Ministra da Administração Interna.
e fê-lo, e foi diretamente ao território e agiu muitas vezes enquanto motor de iniciativa política e de mobilização da atenção da comunicação social para os aspectos que entendeu fazer. E não o fez uma vez, fez-o em múltiplas circunstâncias. António José Seguro está muitíssimo longe do que foi, primeiro, com a cautela que teve quando os incidentes ocorreram, ainda era candidato, mas está com um nível de resguardo relativamente a essa exposição bastante maior do que aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa teve. E mesmo se nós formos ver a questão do pacto para a saúde, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa promoveu também um pacto para a justiça. Se nos recordamos, e depois lamentava-se muitas vezes em público que os partidos não tinham dado seguimento a esse pacto para a justiça, com as suas propostas, com as suas iniciativas, com a mobilização de atores que ele fez, com aquilo que ele no fundo conseguia. Ele depois queixava-se pronto, do governo e dos partidos políticos de não terem dado seguimento a essa iniciativa. E por isso também aqui não há assim particular inovação. Eu acho que na inovação e até usando o mesmo instrumento, não há aqui particular, como é que eu ia dizer, ênfase e carregar político da palavra do Presidente, estar todos os dias, no fundo, a falar com a sua voz e a chamar a atenção para isto deve ser feito, isto deve avançar, isto deve acontecer de determinada maneira. Mas não deixa Agora, de criar pressão no governo. Filipe, mas há uma coisa que nós temos que perceber, é que nós temos um Presidente da República. O Presidente da República, no nosso quadro constitucional, existe. E como existe, e tendo uma legitimidade de voto direto, há um papel natural que ele assume, que tem que dar voz a causas, dá voz a problemas, dá voz a desafios, procura dentro da sua esfera influenciar para a sua resolução, sensibilizando o poder executivo, que não está na mão dele, quer ao nível do governo, quer ao nível até de autarquias, de áreas metropolitanas, chamando a atenção para isto ou para aquilo, como todos os Presidentes da República fizeram. Todos os Presidentes da República fizeram. Agora, o que houve é que nós tivemos alguns Presidentes da República, nomeadamente nos segundos mandatos, claro, nos primeiros mandatos, que foi tudo mais calmo, mas nomeadamente nos segundos mandatos, quando os Presidentes da República já não procuravam a reeleição, em que esse poder foi muitas vezes usado como elemento de oposição ao governo em funções. Pronto, é indiscutível que Mário Soares teve, com toda a justiça que eu lhe reconheço nas críticas e na ação que ela teve quanto ao seu conteúdo, mas é manifesto que teve uma ação particularmente interventiva e protagonista a quando do governo de Cavaco Silva. Marcelo Rebelo de Sousa também, e aliás eu acho até que Marcelo foi talvez, mais ainda do que Mário Soares, Marcelo Rebelo de Sousa, em vários momentos, foi bastante para além do que algum presidente tinha ido, até porque tinha um quadro constitucional diferente, porque nós podemos dizer Ramalhianes ia até um determinado nível mais à frente, mas ele operou num quadro constitucional que tinha esses poderes. Marcelo Rebelo de Sousa chegou a fazer um discurso de posse em que limitava, dizendo e pré-anunciando que mandava abaixo um governo se o primeiro-ministro não se mantivesse o mesmo. Quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa demitia ministros. Ia publicamente dizer que esses ministros já não reuniam condições para operar. Quer dizer, nós estamos num quadro relativamente a António José Seguro. Eu percebo que haja aqui uma sensibilidade do lado do governo para ver para onde é que vai, para onde é que não vai, mas vamos pôr as coisas no seu devido lugar. António José Seguro está a ser particularmente cauteloso nos passos que vai dando, num processo que é dinâmico de construção da marca da sua própria presidência. Agora, é inerente da legitimidade do Presidente da República que vamos ter momentos de maior sintonia com o governo. Aliás, o Presidente António José Seguro foi criticado pela esquerda pela promulgação da Lei da Nacionalidade, por exemplo, e é normal que haja, naturalíssimo que haja momentos de tensão e de discordância. Isso faz parte desta dupla legitimidade, decorre da função, decorre do quadro da Constituição. Sim, Miguel. Filipe, posso só,
porque há aspectos em que eu concordo com o Fernando, há outros em que eu discordo do Fernando e também aproveito para clarificar a minha posição, caso não tenha sido claro. As competências da Presidência da República são, em muitos aspectos, competências abertas, indeterminadas, e muitas delas decorrem precisamente não de poderes concretos, mas da interpretação que cada Presidente faz desses poderes e do mandato que resulta, precisamente no caso do nosso sistema semipresidencial, o Presidente ser eleito por voto universal, o que lhe dá um capital político diferente do que se fosse eleito pelo Parlamento. E todos os presidentes têm exercido isso de forma diferente. Quando eu digo que António José Seguro está a redefinir a função presidencial, é isso que eu faço. Não estou a dizer, eu fui claro, aliás, que ele não estava a ir para lá dos Sim. poderes que a Constituição lhe atribuía, mas para além disso eu não acho sequer que ele esteja a expandir os poderes da presidência relativamente a outros presidentes, mas está a redefini-los, mesmo face a Marcelo, e é isso que eu acho interessante. E, aliás, não acho que o esteja a redefinir necessariamente de uma má forma. Acho que pode ser interessante. Agora, tem riscos políticos. Sempre que se faz uma coisa de forma diferente, tem riscos políticos. No caso, por exemplo, do Pacto para a Justiça, Marcelo não assumiu ele próprio a liderança, nomeando alguém para promover esse compromisso. Portanto, há aqui uma É diferença verdade. que é uma diferença relevante. Mas creio Agora, que talvez ele eu acho. próprio, Miguel, eu só desculpa só interromper, eu acho que naquele caso ele próprio, como ilustríssimo jurista que é, nunca conseguiria nomear alguém que ele ficasse satisfeito. Tinha que ser o próprio a coordenar diretamente. Sim, sim, provavelmente teria de ser ele próprio a coordenar direito. Desculpa. É verdade, ele teria sempre essa dificuldade. Mas, portanto, isto para dizer, eu acho que provavelmente Marcelo Rebelo de Sousa, no seu segundo mandato, foi seguramente dos presidentes mais ativistas que tivemos, não é? Agora, eu apenas queria notar, eu acho que António José Seguro está já, e isso é que eu acho interessante, mesmo no início do seu primeiro mandato, a definir a tentar colocar uma marca muito própria, não é? Inovando logo neste modelo das presenças abertas com recomendações que não lhe chama recomendações. E é isso que eu acho interessante, e como digo, até pode ser que isto redefina esse exercício dessas funções presidenciais de uma forma extremamente positiva, mas tem riscos. E, de qualquer forma, eu acho interessante notar isso. Fernando Medina, só para também acabar por comentar, há bocado o Miguel dizia que teme que o país não esteja muito ou já preparado, ou tenha tido o tempo suficiente para se preparar para o verão e para o risco de incêndio sobre o qual temos recebido alguns alertas. Também acredita que não houve tempo para o Governo preparar o país e a coordenação para lidar com os incêndios este ano? Aí já tem no fundo, quase uma década de, de memória do que foram os grandes incêndios e as gravíssimas consequências humanas, materiais que estas ocorrências têm. Tem este ano uma circunstância acrescida, pelo que dizem os especialistas, que é o facto de, no terreno, existir uma quantidade significativa, até do que resultou destas tempestades, de material combustível relativamente e que pode ter aqui um papel na próxima época. Agora, eu diria que é expectável, porque nós não estamos num processo que se iniciou este ano, é hoje expectável que o nível de preparação e o nível de resposta seja bastante superior àquele que foi em 2016, em 2017 e que foi mesmo também já no início deste governo. Isto é, o país, desde os responsáveis políticos aos responsáveis da administração pública, nas autarquias também, da administração central, no poder local também, tem hoje um grau de sensibilidade, tem que ter um grau de sensibilidade e um grau até de conhecimento que lhes permitam mobilizar os recursos nas alturas certas para nós termos a expectativa de que tenhamos uma capacidade de resposta diferente. Reparemos só no seguinte, nós neste momento, quando estamos a falar dos incêndios, nós estamos a falar ainda há alguns meses de distância, e estamos a falar de algo que não é uma eventualidade que nos está a cair, que nós não estávamos à espera que nós não estávamos à espera, não é isso. Nós já estamos a lidar com um tipo de fenómeno que nós sabemos que com probabilidade vamos ter. Podemos depois não ter, mas já está toda a gente preparada para que possa vir a acontecer. Já está toda a gente preparada para que possamos ter níveis adicionais de dificuldade.
E por isso eu creio que é dificilmente admissível se nós não tivermos uma capacidade de resposta na preparação desses eventos e depois na ocorrência desses eventos e depois a seguir a esses eventos, bastante diferente daquela que aconteceu na altura das inundações. Eu acho que mal seria sinal que de facto não estamos a aprender nada. Não estou com isto a desvalorizar a dimensão dos problemas, e nomeadamente é que o Miguel referiu, que é muito importante, que tem a ver com o sistema fundiário da nossa propriedade rústica. Mas até aí também já há um trabalho bastante mais avançado do que aquilo que havia há uns anos atrás, e se não há, é necessário fazer a avaliação do porquê não e tomar medidas que sejam mais radicais do ponto de vista da sua profundidade, porque nós não podemos sistematicamente ir de crise em crise, neste caso de incêndios que tivemos uma experiência profundamente dolorosa há quase uma década atrás e continuarmos com o mesmo tipo de natureza. Quer dizer, creio que já tivemos tempo coletivamente para fazer diferente. Vamos ao último tema. Nas últimas semanas temos assistido a alguns problemas com o acesso a dados em serviços públicos. Na Renascença, demos conta da venda de cursos em escolas que geraram muitas queixas de encarregados de educação. Em causa, uma empresa que teve acesso aos contactos dos encarregados de educação dos alunos e entrou em contacto para vender cursos extracurriculares. A situação já está a ser investigada pelo Ministério Público e também, na semana passada, assistimos a um problema no Serviço Nacional de Saúde, em que, através das credenciais de um médico, foram acessados dados de adultos e crianças, essencialmente da região norte, que estavam inscritos no Serviço Nacional de Saúde, uma situação que também já está a merecer a investigação do Ministério Público. Miguel Paiás Maduro, estamos com problemas de segurança e proteção de dados em Portugal? Nós temos de primeiro apurar claramente o que é que se passou nestas situações. Tanto pode ter ocorrido um comportamento em violação da lei, ou seja, por parte de algumas pessoas, de violação da lei, ou seja, pessoas que tinham acesso a esses dados e que os transmitiram a terceiros de forma ilegal. E isso não é propriamente um problema de segurança, é um problema de ilegalidade de comportamento e tem de ser sancionado ao nível desse comportamento pessoal. Como pode ter havido uma intrusão por via externa dentro dos sistemas informáticos, e isso é um problema de cibersegurança. Eu acho que nós temos de ter mecanismos de prevenção e de punição em ambos os casos. O primeiro, direi que é mais fácil apurar e investigar e também sancionar. O segundo será cada vez mais difícil. Nós sabemos, por exemplo, hoje, que alguns dos sistemas de inteligência artificial que existem podem ser usados com extraordinária eficácia na intrusão de sistemas informáticos e de bases de dados pessoais. Um dos grandes riscos com os sistemas de inteligência artificial que está a ser identificado é a possibilidade deles serem utilizados para esses fins ilegais. E isso exige um enorme investimento em matéria de cibersegurança. Eu acho que os riscos de cibersegurança que nós vamos ter no futuro, porque a nossa economia e a nossa sociedade cada vez mais serão uma economia e sociedade de dados e que assentam muito o seu funcionamento nessa concentração, centralização e obtenção de dados. Os riscos são tantos e a necessidade de cibersegurança e de investimento na mesma é tão significativa que provavelmente nós vamos ter de pensar nisso quase como uma outra matéria de defesa. E provavelmente como uma defesa que necessitaremos de ter a nível europeu, porque os investimentos necessários provavelmente só conseguem ser feitos a nível da União Europeia. Nós vamos ter uma questão semelhante, curiosamente, àquela da política de defesa europeia, se não devemos ter uma rede de cibersegurança europeia, assim como se discute já a hipótese de um exército comum a nível europeu. Esse é o primeiro ponto que me parece importante e que penso que deve ser absolutamente prioritário. Queria só juntar um segundo ponto, porque me parece que ele é pouco discutido quando falamos destas matérias. Há uma outra dimensão de utilização e potencial, e na verdade, muitas vezes, verdadeiro abuso dos dados pessoais, que resulta do funcionamento da economia digital. Na economia digital, os dados pessoais são o principal ativo. Grande parte das empresas na economia digital assenta o seu modelo de negócio na recolha, utilização e comercialização dos nossos dados.
E como se diz muitas vezes nesta área, quando nós não pagamos é porque somos nós que estamos a ser vendidos. E muitos destes abusos de dados pessoais, que resultam do modelo desta economia ter como bens principais os nossos dados e a nossa atenção, porque no fundo são esses dados que depois são vendidos para nós estarmos, e a nossa atenção que é vendida para estarmos sujeitos à publicidade que nos leva depois a comprar outros bens, outros serviços, outros produtos. Isso é o mais valioso hoje em dia na economia digital. Muitos destes dados não resultam de qualquer fuga de dados, muitas vezes. Resulta da sua entrega até voluntária, mas com desconhecimento desses efeitos, ou até de que estão a disponibilizar esses dados por parte dos consumidores. E nós temos de ter uma reflexão muito profunda sobre este modelo de negócio que está a gerar incentivos muito perversos na obtenção de dados pessoais dos consumidores, na captura da atenção em excesso por parte desses consumidores e muitas vezes depois na utilização desses dados e dessa atenção para manipular o comportamento desses utilizadores. Falamos muito disso até na política, com desinformação, com manipulação política, mas isso é assim também a nível da própria economia. E eu acho que nós devíamos ter uma discussão muito mais centrada neste tema do que temos tido. Fernando Medina, perante casos como este que ocorreram nas últimas semanas, o que é que pode o Estado garantir em termos de cibersegurança e proteção dos dados? Eu aqui acompanho muito o que o Miguel acabou de referir, daquilo que é dado a conhecer, público, e são processos que estão sob investigação. Nós estamos perante casos que são de natureza, que podem ser de natureza diversa. Segundo aquilo que aparenta do que vem em público, nós temos, no caso da saúde, um acesso indevido a credenciais médicas, e a partir daí, no fundo, um hacker, não se sabe se interno ou externo ao SNS, que utiliza credenciais de outro para aceder ao sistema, e por isso aqui estamos num caso, claro, de cibersegurança, num sistema absolutamente nevrálgico que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde. Porque aquilo que tem acontecido também de positivo e de melhoria do Serviço Nacional de Saúde e com o qual todos nos congratulamos, desde o facto de nós termos, por exemplo, hoje receitas que são receitas eletrónicas que recebemos no nosso telemóvel e que podemos ir a uma farmácia com comodidade, de termos meios complementares de diagnóstico também por essa via eletrónica, de irmos a um hospital e sabermos que estão lá os registros dos últimos exames que nós fizemos, sejam análises clínicas, sejam meios complementares de diagnóstico, radiografias, etc, etc. Tudo isso que nós hoje, tudo isso que foi feito para melhorar a nossa relação, para melhorar a relação das pessoas com o SNS e para melhorar muito a probabilidade de nós sermos bem diagnosticados e bem tratados, temos que ter consciência que isso levou, é um processo que resulta numa grande acumulação de dados pessoais, de valor absolutamente incalculável do ponto de vista financeiro. Imagine-se o que são, por exemplo, o que seriam esses dados nas mãos, por exemplo, de companhias de seguros sem qualquer restrição, mas também com a possibilidade de serem usados de forma absolutamente criminosa como elemento de chantagem, de coação e para todos os outros fins absolutamente danosos para a nossa existência. E por isso, nada do que se possa dizer nesta dimensão da cibersegurança pecará por defeito quanto à urgência e quanto à consciência de que isto é necessário, e isso eu só sublinhava das palavras de Miguel um aspecto, e o que às vezes me preocupa é nós ainda falarmos um pouco do futuro sobre esta matéria. Isto não é o futuro, isto já é quase o passado. Quer dizer, nós já estamos... todos os dias os sistemas estão cada vez mais interligados, todos os dias os sistemas têm cada vez mais informação nossa, muitíssimas das vezes, nomeadamente nos sistemas públicos, têm melhorado muito a nossa relação com os serviços, logo têm melhorado a capacidade daquilo que nós podemos esperar da prestação de cuidados. Veja-se, por exemplo, um Serviço Nacional de Saúde que tem acesso às análises clínicas que nós fomos fazendo ao longo de muitos anos. É um sistema que obviamente é muito mais robusto
e os médicos, quando avaliam a informação a nosso respeito, no caso de uma eventualidade, têm muito mais informação sobre o nosso histórico, o que é da maior importância para poderem ter um diagnóstico mais correto, para perceber que se calhar algo que ali está a acontecer não é uma anomalia que tenha surgido agora, é algo que já tem um histórico e que por isso muda o quadro de diagnóstico. Agora, isso significa um quadro de partilha de dados pessoais absolutamente de dimensão e de profundidade muito grande, muito grande. Essa ação que dizia que o assusta estarmos a falar do futuro, porque já é quase passada, este atraso na ação é a nível global, sendo que é mais a nível nacional ou também europeu, como dizia o Miguel quando sublinhava que há uma necessidade de reflexão também a nível europeu? Não, este é o problema da cibersegurança, é um problema de escala global posto como problema, não é? Veja-se, aliás, o exemplo que tem poucas semanas de, agora através dos mecanismos de inteligência artificial, uma das principais empresas de inteligência artificial, a Anthropic, ter feito um produto que decidiu não colocar no mercado e que de imediato é que foi falar com as autoridades financeiras, com o Tesouro norte-americano, que reuniram de urgência os principais bancos, no sentido de reparar falhas críticas no seu sistema, que durante muitos e muitos e muitos anos, centenas de programas informáticos e e milhares de técnicos não tinham conseguido detectar essas brechas e aqui ferramentas de inteligência artificial com muita rapidez detectaram essas brechas e elas eram de tal forma perigosas que o sistema não foi tornado público e que houve uma intervenção direta, estamos a falar de um caso com muito poucas semanas, teve intervenção direta do Departamento do Tesouro americano junto do sistema financeiro para colmatar essas brechas. Existe, aliás, hoje um grupo que reúne algumas das principais empresas norte-americanas que estão precisamente a ser testadas por essas ferramentas de forma benigna, por assim dizer, por essas ferramentas de inteligência artificial para poderem colmatar essas brechas. Isto é um tema de todo o mundo. E é um tema em permanência. A questão é em que grau é que cada sistema está relativamente ao seu nível de proteção sobre isto. Em que grau está? E nós temos sistemas que estão avançados e que estão, diria eu, no estado da arte relativamente àquilo que é possível fazer, mas também temos consciência que teremos outros sistemas que estão particularmente vulneráveis e que têm vindo a procurar melhorar as suas condições. Deixe-me só, por exemplo, dar a título de exemplo, Para terminar, sim. a Segurança Social, há poucas semanas atrás, introduziu uma medida que, obviamente, dificultando um pouco o acesso ao sistema, mas que no fundo é um sistema de dupla autenticação para se entrar no sistema de segurança social. Isto é, torna mais difícil alguém, por exemplo, O acesso. entrar, procurar o acesso a alguém que não seja capaz de se autenticar com os chamados dois fatores, não é? Isto é, antes era necessário um código e uma password, hoje é necessário esse código e password e, por exemplo, a confirmação através de um número telefónico ou de um e-mail. E por isso os sistemas estão a avançar, as instituições estão a avançar, é preciso é que isto esteja no topo das prioridades, porque isto é algo que entrou em permanência nas nossas vidas. A segunda nota ao Filipe é muitíssimo rápida. Rapidamente, sim. Convém não confundir problemas de cibersegurança com problemas de falta de senso. Pronto, e aquilo também que aparenta em público sobre a situação da educação, quando eu digo falta de senso, é uma falta de senso ao ponto que pode levar a uma situação de crime. Isto é, saber se foram as próprias entidades e funcionários do Estado que divulgaram a empresas privadas dados de utilizadores de escolas para a realização de ações comerciais. Bom, se isto aconteceu, isto não há nenhum problema, quer dizer, não há nenhuma cibersegurança que resolva este tema. Isto é um problema, como o Miguel dizia, comportamental, que tem que ter um quadro até de punição particularmente exemplar. Fernando Medina, Miguel Paiás Maduro, muito obrigada. Fica por aqui o Conversa de Eleição desta semana. Regressamos na próxima segunda. Até lá.